mais uma vez. Depois iremos para a meditação na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de poder te louvar, acalmando nosso espírito, Senhor, para receber da Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, para que todos possam compreender a Tua palavra e muito mais do que compreender, obedecer, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando sobre os personagens ao redor da cruz, no domingo de manhã, na escola dominical, e hoje vamos tentar aí concluir a respeito de Pedro, né? Foi o personagem que estudamos no domingo passado, o discípulo que negou Jesus, e nós vimos aí sobre a queda de Pedro, né? Como foi que ele caiu, e observamos aí três inimigos, né, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que foi o que Pedro também enfrentou, né? A carne, o diabo e o mundo. E fizemos aí uma correlação com o ambiente em que Pedro estava lá no tempo dele. A carne está relacionada com a autoconfiança, como nós vimos. Ele confiou em si mesmo e acabou assim pecando contra Deus, caindo. O diabo, que aí vem o fator tentação, que está relacionado com o diabo, é a tentação que nós passamos, né? E também está relacionado à nossa cobiça, né? E também o mundo, que é o fator ambiente. O ambiente que nós estamos inseridos acaba, às vezes, nos levando a pecar contra Deus, a agir contrário à vontade do Senhor. E aí precisamos estar atentos com esses três inimigos, né? A carne, o diabo e o mundo. E aí temos que ter cuidado com essa questão da autoconfiança, né? Confiarmos em nós mesmos para resolver os nossos próprios problemas. Temos que confiar em Deus, né? Entregar a Ele, pedir orientação, sabedoria a Ele para que Ele possa nos guiar e vencer assim as tentações, né? Ter cuidado com as tentações, não ficar acariciando o pecado, né? Não ficar dando moleza para o pecado, para as tentações, mas fugir das tentações. E também ter cuidado nos ambientes que nós frequentamos, nos quais estamos inseridos, né? Se aquele ambiente está me influenciando negativamente, se está me influenciando a me afastar de Deus. Então eu tenho que ter também cuidado com isso, porque Pedro passou por esses inimigos e acabou negando a Cristo. E nós, nos nossos dias, temos que ter cuidado, porque temos vamos dizer assim, muita facilidade hoje para negar Jesus, né? Tentação de todo lado, né? Autoconfiança também de todo lado. Hoje tem muitos conteúdos, né? Tanto na internet como em livro escrito, de autoajuda. Que é para o ser humano se achar capaz e poderoso de resolver seus problemas ou de enfrentar a vida do seu jeito. E não é bem assim que nós aprendemos nas Escrituras, né? Qual é o nosso livro de autoajuda? A Bíblia, né? Que na verdade é um livro de ajuda, né? Não é de autoajuda, é um livro de ajuda. Nós vamos ler as Escrituras e aprender como Deus pode nos ajudar a vencer as batalhas da vida. Diferente de muitos conteúdos por aí hoje, que é de autoajuda, ou seja, sorrateiramente o diabo quer enganar as pessoas e mostrar para elas que elas são capazes de viver sem Deus. Porque elas podem se ajudar, então, para que Deus? Então tiram Deus da história, né? E aí é uma forma de enganar as pessoas, que é a estratégia de Satanás nos nossos dias, né? Enganar as pessoas. Então, se você é bom, se você tem capacidade de resolver seus problemas, então, para que buscar a Deus? E aí é onde muitos erram, porque nós precisamos do Ser Todo-Poderoso, o nosso Criador, que é o nosso fabricante, e ele tem o manual, né? Que é a Bíblia, o manual do fabricante. E aí nós aprendemos como manusear, né? Como lidar com esse objeto criado por Deus, que é o ser humano, por meio do manual, que é a Bíblia. E aí precisamos estudar esse manual para aprender a viver. E também a questão do ambiente, temos que orar a Deus para sermos firmes, né? Tem alguns ambientes que às vezes não tem como nós evitarmos, mas tem como nós sermos fortes e fiéis a Deus onde estivermos.
Então, nós não estamos dizendo aqui, quando falamos, cuidado com os ambientes, que você tem que se trancar dentro de casa e achar que vai ser muito crente, um super crente, se você ficar trancado dentro de casa e não tiver nenhum contato com o mundo. Não é isso que nós ensinamos. Até porque nós precisamos estar no mundo para que a gente possa testemunhar do amor de Deus e falar para as pessoas do amor de Cristo. Mas tenha cuidado. Cada ser humano tem as suas fraquezas e cada ser humano tem que se conhecer um pouco sobre essas fraquezas. Saber que determinado ambiente eu não posso, determinado ambiente eu posso, eu consigo, né, conviver nesse ambiente sem pecar contra Deus. Então, tudo bem, certo? Domingo passado eu até citei um exemplo, né, de ambiente. Vocês lembram? Qual foi? Estádio de futebol, né? Citei um exemplo, tá bom? Então, não vou falar de novo do exemplo, né? É só ir lá na internet, pegar o estudo, você pode ouvir, tá bom? Porque, para não ficar tão repetitivo. Mas aí você tem que ter cuidado, né? Ficar atento aos ambientes. Às vezes um ambiente que um pode frequentar, que um consegue frequentar sem pecar contra Deus, outro já não consegue. Então a gente não pode tabelar, né? Que ambiente eu posso frequentar? Não sei. É entre você e Deus, né? Entre você e Deus. Certo? Pois bem, irmãos. É bem verdade que tem alguns ambientes que são taxativos, que a gente não tem nem o que... Senhor, será que eu posso ficar sentado na mesa do bar com a cerveja em cima, né? Não tem nem o que perguntar, né, irmãos? Mas tem alguns que você tem que realmente pedir sabedoria a Deus para saber se pode ou não. Tá bom? E hoje vamos... Eu fiz só uma recapitulação aí do domingo passado, para pegar o fio da meada. Hoje vamos estudar sobre a restauração de Pedro, né? Estudamos sobre a queda e agora vamos estudar sobre a restauração de Pedro. A história de Pedro seria triste se acabasse na cena em que ele nega a Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Contudo, o apóstolo experimentou o que chamamos de redenção, ou seja, um processo de arrependimento, restauração e envio para a missão. Não quer dizer, irmãos, que a pessoa que vai para a missão de evangelizar, de pregar, de testemunhar do amor de Deus, tem que ser uma pessoa que nunca pecou. Tá? Porque, na verdade, se ele nunca pecou, ele é Deus, né? Por quê? Porque todos pecaram, a Bíblia diz. Então, todos somos pecadores. Uns com os pecados, às vezes, mais públicos, outros com os pecados menos públicos. Mas qual a diferença de eu matar uma pessoa para eu odiar uma pessoa? Diante de Deus, tudo é pecado. Porque aquele que odeia seu irmão é assassino, a Bíblia diz. Certo? Então Deus vê o pecado já no interior do coração do homem. Eu não preciso praticar para que Deus veja o meu pecado. Se eu tramar aqui na minha mente, pronto, eu já pequei contra Deus. Então, às vezes, pode ter pessoas que se auto-justificam porque, não, eu posso ser um pregador da palavra de Deus porque eu não cometi determinados pecados escandalizadores, né? Mas, entre um e outros, e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas só para dar um entendimento para os irmãos que pregadores da palavra de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, são pessoas que às vezes têm um passado obscuro, né? Um passado triste, e às vezes a gente tem até vergonha de contar para alguém. Tais fostes alguns de vós. Paulo não diz isso? Mas vós vos lavastes. Vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, todo pecado é o quê? Tirado, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tirou o pecado da sua vida, no sentido de perdoar os pecados. Você continua sendo um pecador, mas agora redimido. E aí você consegue servir a Deus dessa forma, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. É bem verdade que alguns tipos de pecado que a pessoa cometeu na vida ficam assim como se fosse uma barreira para a pessoa seguir determinados ministérios, né? Porque vai ficar um tanto mais dificultoso, vamos dizer assim, né? Para as pessoas acreditarem, principalmente se for na sociedade em que ele cometeu determinados delitos, né, pecados, para as pessoas acreditarem que houve realmente uma transformação. Aí é como aquela coisa, irmãos, às vezes a gente fica difícil de taxar alguma coisa, de tabelar, né, como uma fórmula matemática. A vida espiritual não é uma fórmula matemática.
Você precisa pedir sabedoria a Deus para ter o discernimento. Será que, não sei se eu cito exemplo, né? Que às vezes tem uns que, às vezes as pessoas podem criticar por conta disso, né? Mas vou citar um exemplo, de qualquer maneira. Vamos supor que eu era um usuário de droga, certo? Pesado, daqueles depravados mesmo, traficante de droga, e na sociedade as pessoas me conheceram como tal, né? Usuário, traficante, ou seja, prejudiquei muitas pessoas, matei pessoas porque não me pagaram a droga que compraram, né? Então a minha história na sociedade ficou terrível. Aquele homem é cruel, né? Vende droga, usa, mata quem não paga. Aí daqui a pouco me converti, né? E aí eu venho para um púlpito pregar. Pode acontecer isso? Irmãos, é aquela história, não é uma fórmula matemática, né? Se eu cometi tudo isso aqui em Mombaça, e agora eu me converti e venho para um púlpito pregar, pode sim? Até pode, mas será que vai ser bem visto pelas pessoas? Rapaz, aquela é a igreja do traficante, né? Porque o nosso passado é apagado da mente de Deus, porque Ele perdoa e esquece, mas a sociedade não esquece. Né? Então será que vai ficar bom? Na mesma cidade em que eu fiz tudo isso, eu, vamos dizer assim, abri uma igreja, né? Vou usar essa linguagem, mas não necessariamente abri uma igreja, mas eu me converti numa igreja e daqui a pouco eu vou pregar a palavra de Deus para as pessoas. Não estou dizendo que não pode, não estou dizendo isso, certo? Para não ficar aquele negócio taxativo, irmão, está dizendo que um ex-usuário de droga não pode pregar o evangelho? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que pedir sabedoria a Deus para ter discernimento. Será que é o lugar ideal para eu ser um pregador da palavra de púlpito? Estou dizendo de púlpito. Na cidade em que eu cometi tudo isso? Será que não é melhor? Rapaz, então, já que eu me senti chamado para esse ministério, eu vou mudar para outro local onde ninguém conhece a minha história, né? Não é para esconder, mas é porque lá as pessoas não sabem de tudo que eu fiz no meu passado, né? E às vezes vai ficar mais fácil das pessoas aceitarem o que eu vou dizer. Porque já pensou? Eu estou aqui, cometi tudo isso que eu falei, né? Aí estou aqui pregando e tal, daqui a pouco chega um visitante que eu matei o filho dele, ó. Tu acha que vai ficar um negócio confortável? Então é isso que eu estou dizendo. Tem que ter discernimento. Né? Não é que não possa. Eu mesmo acredito que pode. Mas você tem que ter discernimento. Onde você vai pregar? No local onde você cometeu todas essas atrocidades? Então cuidado. Né? Tem que ter sabedoria. Eu não faria. Se fosse eu e me convertesse, eu não teria coragem de pregar na minha cidade, de púlpito. Para a sociedade, não. Onde eu andei, onde eu ando, as pessoas que eram meus companheiros, amigos, eu posso até pregar para eles, né? Na sociedade. Mas de púlpito eu não teria coragem. Né? Porque eu entendo que eu seria um tropeço para o evangelho. Tá? Aí pode. A irmã ia falar uma coisa. Uhum. E eles continuam nessa prática. Uhum. Mas não pelo evangelho. Entenderam a diferença? A proteção deles é pelo poder. Uhum. A palavra. Uhum. Uhum. Sabe? Uhum.
Para orar, pedir sabedoria a Deus para sair bem sucedido o assalto. Essa piada, né? É. Uhum. É. Meu Deus. O assalto. Então, assim, são coisas terríveis que falta realmente o discernimento, né? E pessoas, alguns, sem o conhecimento de Deus, acreditam. Certo? Acredita que não, normal, tranquilo, mas espera aí. Como é isso, né? Protegidas, mas pela a gangue em si, né? Pelo tráfico e não pelo evangelho. Né? Então é bem complicado, né? Eu citei esse exemplo, né, do tráfico e tudo, mas tem outros. Já pensou um adúltero? Um adúltero quanto mais, que a gente chama, né? O cara que teve caso com várias mulheres na cidade, daqui a pouco se converteu. Aí, não, eu senti chamado para pregar, vou no púlpito pregar numa igreja. Beleza. Aí chega lá, a pessoa se converteu, diz, vamos aqui dar uma oportunidade para um irmão, fulano de tal, se converteu, ele quer falar, dar o seu testemunho e tal, né? Na igreja, mesmo seu testemunho na igreja. Não sei se essa era a pergunta da irmã, né? E dar o testemunho? Na igreja eu não acho legal, não. Na igreja em si, né? Mas se for o testemunho dele no dia a dia, né? Para alguém, um amigo e tal, beleza. Agora, vir no púlpito é um pouco complicado, porque você está dando uma oportunidade para a pessoa comunicar alguma coisa. O que ele vai comunicar? Então, o cara chegou aqui, vem dar o testemunho dele, aí daqui a pouco tá lá 2, 3 homens que o cara tomou a mulher deles, ó. É possível? Deus pode restaurar? Pode, irmãos. Nós não estamos falando na falta de poder de Deus de salvar, não. De redimir, de restaurar. Não estamos falando disso. Não é isso que está sendo posto em questão. Deus não pode restaurar? Pode. Pode. Agora, o que eu vou falar para as pessoas? Como eu vou me comportar agora depois de convertido? Tem uma história que é interessante, essa questão do testemunho, né? Que eu mesmo fiquei horrorizado. Eu já era crente, mas eu fiquei horrorizado com o testemunho que o cara me deu dele. O cara era um vigilante noturno numa cidade, né? E aí um dia a gente conversando, ele falou, não, eu era assim e tal, me converti, mas eu fazia isso, fazia... O cara contou com detalhes o que fazia. Irmãos, aquilo não é um testemunho. Aquilo você vai, às vezes, afastar as pessoas. Porque eu que tenho discernimento, né, porque não que sou melhor do que os outros, mas porque eu já tinha uma compreensão da palavra, eu entendi que era uma pessoa que não tinha maturidade, ela não estava preparada para aquilo. E não me escandalizei a tal ponto de me afastar do evangelho, né? Mas tem outras pessoas, um descrente, por exemplo, se for testemunhar aquilo que ele contou para mim, para um descrente, às vezes o cara vai se escandalizar, vixi, e tem esse tipo de gente na igreja. Tá entendendo? Então não é porque eu me converti, então eu posso testemunhar para todos o que eu fazia. Não é bem assim. Tem que ter cuidado. O que eu vou testemunhar para as pessoas? Eu vou dar detalhes da minha vida pregressa, né? Não, eu posso até testemunhar, olha, eu tinha uma vida obscura, né? Cometi muitos erros, fiz várias coisas que não agradaram a Deus, mas hoje eu sou uma nova criatura, Deus me transformou. Quem conhece a minha história, tudo bem, já sabe, né? Mas para quem não conhece, eu ir dar detalhes do que eu fazia, rapaz, é complicado. Já pensou um ex-traficante, como eu falei, o cara dizer, não, rapaz, eu tinha vida suja, eu traficava droga, eu já matei 45 pessoas. O descrente vai ficar, vale, eu vou me embora, né? Você tá doido, vai que esse cara fica com raiva de mim e me mata aqui dentro, né? Então, detalhes do testemunho é que tem que ser cauteloso, ter cuidado, né? Aham. Exato. Exatamente. Uhum. Exato. E contar. Exatamente. Uhum. Exatamente. Sem orientação, né? Sem discernimento, não é orientado, porque podia, vou dar uma oportunidade para o irmão fulano de tal, próximo domingo, beleza. Irmão, ó, você vai contar o seu testemunho, mas oriente, faça isso. Eu conheço a sua história já, mas as pessoas não conhecem, então
Oriente as pessoas, pelo menos, né? Mas não, do nada pega, você fulano, tem uma oportunidade, vem aqui. O cara fica, às vezes não se planejou, não estudou o que aqui ia dizer, nada, né? Uma vez eu fui pego de surpresa assim, né? Cheguei para visitar uma igreja, eu não vou dizer o nome, né? Vocês sabem, a igreja que dá oportunidade para quem chega, né? Aí eu estava visitando a igreja, aí eu conhecia uma das pessoas que fazia parte da frente lá da igreja, né? De repente o cara disse, eu quero chamar aqui nosso amigo, o vendedor aqui da cidade, fulano e tal. E eu, hã? Eu? Tinha nem costume, era novo convertido, né? E você vê, eu vivia numa igreja e em outra, porque eu não tinha ainda o discernimento que a gente tem que se firmar numa doutrina. E não tinha conhecimento para compartilhar nada. Eu estava aprendendo ainda, no leitinho, né? Tomando colostro ainda, né? Aí, uma oportunidade. Eu não sei mais o que foi que eu disse naquele dia, não lembro, né? A gente vai lá no impulso, que às vezes não quer rejeitar, dizer não, né, para as oportunidades, e fala qualquer coisa, e às vezes você faz aos outros tropeçarem, né? Então, púlpito é uma coisa séria, é muito sério, não é lugar de brincadeira. Às vezes a gente acha graça aqui e tudo, de alguma coisa para descontrair, mas dentro de uma seriedade das escrituras, porque não é um palco, um espetáculo, né? É um local de ensinamento, a gente ensinar as pessoas como seguir a Deus, como obedecer e glorificar o nome do Senhor, né? Então, tem que ter cuidado, né? Citei esses exemplos, sei que são polêmicos às vezes, né? Uns entendem de um jeito, outros entendem de outro, mas eu compartilhei com os irmãos a minha visão, né? O meu entendimento disso. Se fosse eu agiria dessa forma, né? Para ter um cuidado de não causar um escândalo para o Evangelho. Então vamos observar agora o processo de arrependimento de Pedro. Ele começou com o olhar penetrante de Jesus no momento em que houve a terceira negação, né? Jesus disse que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Então, quando ele negou a terceira vez, aquele olhar penetrante de Jesus já foi ali o processo de arrependimento. Foi o início disso, né? Desse arrependimento. Imagine ser pego em flagrante enquanto comete um crime. Já pensou? Você está cometendo um delito ali, daqui a pouco você olha de lado, a pessoa está... Ixi, como você se sente, né? Foi assim com Pedro, né? Quando ele cometeu esse delito, foi essa negação, né? Jesus olhou ele firmemente, né? Então ele já começou ali o reconhecimento, a consciência trabalhando do erro que ele cometeu e que tinha que resolver esse problema, né? Observa Lucas 22 e 61. Lucas 22, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, quando teve aquele olhar de Cristo, né, para ele deu aqui, vamos dizer assim, aquela parada, né, lembrou daquilo que Jesus tinha dito e que realmente ali estava acontecendo, né, a negação dele. Não sabemos quanto tempo durou aquele olhar, mas foi suficiente para quebrantar o coração do apóstolo. Aquele olhar quebrantou Pedro e ele saiu dali e chorou amargamente. Ele reconheceu que realmente não era capaz, tão autossuficiente como ele achou que era naquele ponto que estudamos sobre a autoconfiança. Não, por ti darei a própria vida. Ainda que todos os outros te neguem, eu nunca te negarei, né? Agora ele viu que realmente ele não era tudo aquilo que ele pensava que era, né? Então aí vem também uma reflexão para nós. Cuidado com esse pensamento de acharmos que somos super crentes, que somos infalíveis, que eu não cometo erros. Cuidado, cuidado. E às vezes podemos ser pegos em flagrante pelo próprio Cristo, né? No sentido, não que ele vai aparecer para nós e olhar, né? Mas no sentido de sermos pegos em um erro e lembrarmos da palavra do Senhor. A Bíblia disse, olha, o crente pode chegar a cometer determinado pecado. E aí ele se lembrou da palavra do Senhor. Então cuidado, para não achar que é muita coisa, né? A Bíblia até diz, quem pensa está em pé. Não é nem quem está em pé, não, é quem pensa está em pé. Veja que não caia. Então, às vezes nós não
não achamos muito bom ouvir isso, né? Irmãos, mas é porque eu me dedico tanto, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço devocional, eu venho para a igreja. Eu achava que eu era tão crente, né? Mas, infelizmente, irmãos, no padrão de Deus nós estamos longe ainda. Porque o padrão de Deus é a perfeição. Esse é o padrão dele, é ser perfeito, não pecar. Nós não conseguimos, infelizmente. Quando não pecamos por atos, às vezes pecamos por omissões ou por pensamentos. Tem jeito, nós temos que nos colocar no nosso lugar realmente. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não é que eu que tenho que crescer como alguém bom, como um crente fiel, como um crente que é isso e aquilo outro, não. Eu sou um miserável mesmo, não sou nada, Jesus é tudo na minha vida e pronto. E ai de mim se não fosse ele na minha vida. Estaria perdido. Ai de mim, estou perdido. Foi o que Isaías disse quando teve aquela visão, né, de Deus, aquela teofania. Sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de lábios impuros também. Então ele reconheceu a pecaminosidade dele, a limitação dele. Temos que fazer isso também. Um homem que era um profeta. Profeta. E aí nós às vezes não queremos reconhecer que somos fracos, temos limitações, somos pecadores, que nós temos que resolver a nossa vida com Deus, que temos que buscar cada vez mais o Senhor, não podemos viver num sono espiritual, temos que acordar, despertar para a vida espiritual. Aí ficamos naquele chove e não molha, como diz o ditado, né? Temos que nos decidir, eu sou um servo de Cristo, eu tenho que buscar constantemente a presença dele para que eu possa crescer, para a glória dele, não é para mim, porque eu não sou nada. Sem Deus, o que é que eu sou? Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, eu não posso nem respirar sem Deus. Não posso nem viver sem Ele. Porque se não fosse Ele, eu estaria morto. Se não fosse Ele me dando o dom da vida, nem vivo eu estaria. Então é colocar cada coisa no seu lugar. Se o ser humano parar para raciocinar e colocar cada coisa no seu lugar, ele vai se render aos pés de Cristo. E não dá para viver sem Deus. Não faz sentido viver sem Ele. Ele foi quem nos deu a vida, né? Então, o processo de arrependimento começa nisso. Eu tenho que lembrar da palavra do Senhor. Todos pecaram. Então, eu tenho que reconhecer que sou um pecador para que eu possa começar o processo de redenção. O processo do perdão. Eu tenho que reconhecer o meu pecado e, assim, me arrepender e pedir o perdão de Deus. Aí Ele vai conceder o perdão segundo a sua graça. Como resultado desse olhar, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E a ficha caiu. O mestre estava certo e o discípulo errado. Guarde essa frase que eu vou dizer agora. O arrependimento começa com o reconhecimento do pecado. O arrependimento começa com o reconhecimento do pecado. Se eu não reconhecer o meu pecado, eu não consigo chegar ao arrependimento. É por isso que, quando a gente começa a pregar o evangelho para alguém, dependendo da reação da pessoa, cada ser humano é diferente, né? Mas você percebe que aqueles que demoram mais a se converter são aqueles que menos assumem os seus pecados. Não sei se vocês já perceberam isso. Na evangelização, geralmente é assim. Você está fazendo um estudo com a pessoa, ensinando e tal. Você começa a falar de pecado, aí a pessoa, eu nunca roubei, nunca matei, né? Nunca fiz mal a ninguém, eu tenho um coração bom. Essa pessoa que às vezes demora mais a se converter. Quando se converte, né? Por quê? Porque ela não reconhece que é pecadora. Ela nem crê na palavra de Deus. Porque Romanos 3:23 diz, todos pecaram. E às vezes você lê esse versículo e mostra, e a pessoa diz, eu nunca matei, nunca roubei. Mas só existem esses 2 tipos de pecado? Tem vários e vários pecados. Nem o primeiro mandamento a gente consegue guardar, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não consegue. Já pecou. Quebrou um mandamento, quebrou toda a lei. Certo? Já tem que ser punido. Então, quando não se reconhece o pecado, fica muito difícil de se arrepender. Muito difícil. Então, o arrependimento começa com o reconhecimento do pecado. Onde não há o reconhecimento do pecado, também não existe arrependimento. O quadro está montado. O galo cantou, Jesus viu Pedro, a consciência de Pedro foi ativada, e Pedro, reconhecendo o pecado que havia cometido, saiu da cena chorando muito. Então, os evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles utilizam a mesma palavra grega para isso, é klaio.
que expressa a reação externa e imediata do homem mediante o sofrimento. Ele chorou. Choro de Pedro significava isso, né? É uma expressa reação externa e imediata do homem mediante o sofrimento. Mateus e Lucas vão além e dizem que Pedro chorou amargamente. Amargamente. Esse é um advérbio usado apenas nesses dois textos em todo o Novo Testamento para indicar a intensidade do choro e a dor aguda que Pedro sentiu quando percebeu que negou a Jesus. Então, foi algo intenso, não foi só um choro de novela, não. Foi algo intenso que Pedro sentiu. Sabe aquele choro sincero, né? Aí já foi remorso. Mas não foi o choro de arrependimento, né? Aí teve essa diferença. Que uma coisa é você reconhecer que errou e buscar o perdão de Deus, né? Uma outra coisa é você cometer um erro e não buscar o perdão. Eu reconheço que errei tudo, mas é porque eu falhei e tal. Tem pessoas que dizem, eu falhei, eu errei, mas é assim mesmo. Tem? E tem outros que não, eu errei, eu preciso do perdão de Deus. É a reação diferente. Tudo é um erro, tudo é um reconhecimento, vamos dizer, né? Mas uns reconhecem para se humilhar aos pés de Deus e pedir perdão e a remissão e aceitar até as punições de Deus, se for o caso. Outros não. Já querem até determinar sua própria sentença, como foi o caso de Judas. Judas não buscou o perdão e Judas não esperou, vamos dizer assim, a disciplina de Deus. Ele quis fazer do jeito dele, né? Então, um caso um pouco diferente. Todos choraram, né? Mas foram choros diferentes, né? O choro de Pedro era um choro de arrependimento. E o choro de Judas era um choro de remorso. Como se fosse frustrado com aquilo que ele fez, determinou o que deveria acontecer com ele do jeito dele, né? Não buscou a Deus. Então tem essa diferença. Que às vezes é uma pequena diferença, mas que faz toda a diferença, né? Que foi o fim de cada um. Você percebe assim, né? Tanto que Judas deu cabo da própria vida e Pedro não. Ele disse, eu vou sofrer com isso da sentença que Deus me der. Mas eu não sou dono de mim, né? Esperar Deus fazer o que Ele quiser comigo. Pois bem, é um desafio para nós hoje. Será que nós temos reconhecido nossos pecados? Nós sentimos tristeza quando pecamos? Qual foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Jesus nos ensinou que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E também o que ajuda nesse processo da redenção, né, de Pedro, na restauração dele, é o próprio cuidado de Jesus, né? Pedro experimentou o cuidado de Jesus e foi restaurado. Esse processo se deu em vários momentos. Marcos relata que o anjo disse às mulheres, lá em Marcos 16, 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então vem assim esse cuidado, né, do próprio Senhor Jesus Cristo na vida de Pedro. Você vê que ele dá até uma ênfase, né? Dizei a seus discípulos e a Pedro. E Jesus, ele tinha uma obra especial na vida de Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta o meu rebanho. Então tinha ali um cuidado especial, não que Jesus fazia acepção de pessoas, né? Mas acredito eu que para dar uma ênfase, que Pedro teria um ministério ali bem importante. Tinha ali um ministério importante a ser desenvolvido na vida dele. Então, ele dá até um destaque aí, né? Não que Pedro fosse melhor do que os outros também. Certo? Pelo contrário, né? Podemos ver o relato das variadas aparições de Jesus aos discípulos. Jesus apareceu para os discípulos várias vezes. Contudo, a narrativa de João, no capítulo 21, é a que mais nos aproxima do tratamento pessoal que Pedro recebeu de Jesus. João 21 é aquele texto que fala realmente quando Jesus confrontou Pedro, né? Pedro, tu me amas? Lembram? Eu não vou ler porque questão de tempo não vai dar tempo da gente ler todo o capítulo 21, né? João 21. Mas aí Jesus confronta Pedro
3 vezes também, tu me amas? Ele, sim, eu te amo. Tu me amas? Sim, eu te amo. Ele apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, né? Então, Jesus tinha esse ministério aí especial para Pedro. A cena se volta para a Galileia, onde tudo havia começado anos atrás. Pedro e os discípulos presenciaram uma pesca maravilhosa sob o comando de Jesus. Em seguida, comeram com o Senhor na praia. Depois de comer, Jesus perguntou 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Me amam? Vamos só ler esse versículo, João 21 e 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus estava tratando o coração de Pedro. Por 3 vezes ao redor de uma fogueira, Pedro negara o Senhor. Agora, na mesma proporção, né, 3 vezes, o Senhor lhe deu a oportunidade de se comprometer, dizendo: tu me amas? Sim, te amo. Tu me amas? Sim, te amo. Na 3ª vez, ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, né? Tu sabes que eu te amo. Ou seja, eu te amo, não com aquele amor que eu pensava que te amava, né, a ponto de dar a vida por ti. Mas tu sabes como é que eu te amo, né? Não é com aquela qualidade de amor tão suprema que o Senhor tem por nós, que é o amor ágape, né? Mas eu te amo com um amor filho, que é um amor de amigo, uma qualidade inferior de amor, não como o amor de Deus para conosco. Não há pecado que Jesus não possa restaurar. Guarde essa frase também. Não há pecado que Jesus não possa restaurar. O poder da cruz é abundante para aqueles que se arrependem. Existe algum pecado não tratado precisando de restauração? O Senhor pode lhe restaurar, como fez com Pedro. A história de Pedro nos mostra quanto precisamos da cruz. Somos inconstantes, fracos e dependentes da graça de Jesus, tanto quanto o apóstolo Pedro. A cruz, portanto, é central para o discipulado. Observe o que aqui diz 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 18. Eu gosto muito desse versículo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? Poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus. A salvação, irmãos, por meio da fé, sem méritos humanos, é loucura. Como é que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Eu ir morar no céu, um lugar maravilhoso, não tem morte, choro, dor, sofrimento, não tem nada de ruim lá, tudo é bom. Eu não preciso fazer nada? É loucura. Alguns não creem por isso, porque são tão orgulhosos que acham que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Essa palavra da cruz, para os que se perdem, é loucura mesmo. Mas ele diz, Paulo diz, para nós que somos salvos por essa cruz, isso é poder de Deus, irmãos. O que é melhor? É você trabalhar o mês inteiro, debaixo de chuva e sol, 30 dias no mês, para no final você receber uma cesta básica, vamos supor. Então você vai trabalhar o mês todinho para receber uma cesta básica. Uma feira, né? Ou é melhor você ficar em casa sem fazer nada e receber a feira do mesmo jeito? O que é melhor? Ficar em casa, né? Não estou pregando aqui o evangelho do comunismo, não, né? Mas só para vocês entenderem, né? É muito melhor ficar em casa e receber a mesma coisa, não é não? É ou não é? O que é melhor? É eu fazer coisas boas para ser salvo? Tentar conquistar isso sem saber nem se vou chegar lá? Porque os 30 dias que eu estou trabalhando para receber a feira, eu não sei se eu vou estar vivo no final dos 30 dias, sei? Então não tenho certeza se eu vou receber, não é? Aí o que é melhor? Eu viver a vida toda tentando agradar a Deus para ser salvo, eu não sei se eu vou conseguir, vou viver na incerteza a vida inteira, ou é melhor eu simplesmente, rapaz, sabe uma coisa, eu vou crer em Jesus, na cruz de Cristo, e eu receber a salvação agora.
O que é melhor? Eu acho que é melhor a segunda opção, né? Você crer na cruz de Cristo e receber a salvação agora. Porque aquele que fica trabalhando para receber a salvação, não sabe nem se vai chegar lá, né? E só vai receber a salvação quando? Só quando morrer, não é não? E quando a gente evangeliza, as pessoas dizem, quando a gente pergunta, se você morrer hoje, você vai para o céu? Não sei. Só Deus sabe. Se eu fizer por onde merecer, né? Ou seja, a pessoa já tem a salvação? Não. Mas aquele que crê na cruz de Cristo recebe a salvação quando? Agora. Não é fantástico? Isso é o poder da cruz, ó. Poder de Deus, né? A cruz de Cristo é o poder de Deus. Então, para quem é salvo, para quem já creu nessa cruz, isso é o poder de Deus, tremendo. Eu não preciso esperar chegar lá no final dos 30 dias para receber minha feira, não. Eu já recebo agora, né? Não estou desvalorizando nenhum nem outro, é só questão de comparação, para ficar melhor de entender, né? Eu não preciso viver a vida inteira esperando, talvez, quem sabe, um dia eu seja salvo. Eu já posso receber a salvação agora. Não é nem hoje, daqui para meia-noite, não. É agora, agora. E se a Bíblia diz, você crê em Cristo, você tem a vida eterna. Você é salvo. Observe aqui, ó. Lucas 23 e 39, para ficar mais claro. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, né? Dizendo, não és tu o Cristo, o ungido de Deus, o Redentor e o Salvador? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Cadê o teu poder? Ele não creu, não foi? Na cruz? Ele achava que era de outro jeito. Respondendo-lhe, porém, o outro, ou seja, o outro malfeitor que se arrependeu, né? Repreendeu o primeiro malfeitor que falou, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Observa aquelas duas frases que eu falei, ó, para vocês destacarem. O arrependimento começa onde? Com o reconhecimento do pecado. Ó. O que foi que esse ladrão fez? Reconheceu, não foi? Ó? Nós vamos morrer assim com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Então ele reconheceu o erro dele. Então o princípio do arrependimento é o reconhecimento. Mas este nenhum mal fez, ou seja, ele confiou agora em Cristo. Ó. Jesus não fez nada de errado. Então ele pode sim nos salvar. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que foi que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que quando você morrer, talvez você encontre o paraíso. É isso? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. O que é que esse cara tinha feito na vida? Sei lá, né? Tantas atrocidades que a Bíblia diz que ele era um malfeitor. O que é que um malfeitor faz? Feitos maus, não é não? É um malfeitor, faz feitos maus, coisas ruins. Não há pecado que Jesus não possa restaurar. Lembra que eu falei? Destaca isso aí, ó. Não há pecado que Jesus não possa restaurar. Esse cara tinha passado a vida inteira fazendo o que era mal. E na hora da morte ele se arrependeu ali. E Jesus disse o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele creu no poder da cruz. Recebeu naquele momento a salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Você já está salvo. Na hora que nós partir daqui, meu amigo, ó, paraíso. Então você que escolhe. Eu quero arriscar, sei lá quando talvez eu chegue lá, eu receba essa salvação, ou eu quero agora? Tudo é questão de escolha, decisão, né? Então o ser humano ele tem que escolher isso. Tem que escolher se ele quer ter a certeza da salvação dele ou viver na incerteza a vida toda. Deus mostra essa certeza. Deus mostra que você pode ter essa certeza da salvação, né? Só depende de você. Porque a parte dele ele já fez. A parte dele ele já fez. Que foi vir ao mundo, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia. Pronto. A obra dele ele já fez. Basta agora você crer no poder da cruz. Na obra de Cristo. E assim ser salvo. Como Paulo disse. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. Ele pode lhe salvar agora. Nesse mesmo instante. Sem precisar de tempo. Né? Amém?
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pela Tua misericórdia que é infinita. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos mostra o caminho da salvação e da redenção da nossa alma, sabendo que todos somos pecadores e precisamos do perdão do Senhor e do poder da cruz para sermos salvos. Pedimos, ó Pai, que a cada dia possamos confiar em Ti para a Tua glória. Confiar para a salvação os que ainda não confiaram e os que já confiaram em Ti para a salvação que possam confiar na Tua providência, na Tua provisão a cada dia para nos manter fiéis ao Senhor. Porque somente o Senhor tem poder para isso. Porque somos fracos e precisamos da ajuda do Senhor a cada dia para fazer a Tua vontade. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção e o Teu cuidado, Pai. E oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.